Amém? Deus tem mais para você nessa noite. Deus tem mais da sua palavra. Deus tem mais do céu para revelar para a tua vida nessa noite. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, mais uma vez, por esse momento, por essa comunhão, por estarmos aqui, Senhor, te bendizendo, podendo te bendizer, podendo te louvar, podendo engrandecer o teu nome. Ó Senhor, por favor, libera toda a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Senhor, revela-nos coisas novas nessa noite da tua palavra, Senhor, que possa edificar as nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Abre comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3, do 7 em diante. Esses primeiros capítulos de Apocalipse fala das cartas às igrejas, às 7 igrejas. E nessa noite nós vamos falar da igreja de Filadélfia. Amém? Aleluias. Só para você entender, não é, algumas coisas já, desde já, antes da gente começar a ler, fazer a leitura desse texto, eu queria dizer para você que o significado desse nome Filadélfia é amor fraternal. Amém? De todas as igrejas, esta é a única que recebe apenas elogios da parte de Deus, que Deus fala de um modo especial com ela. Praticamente é a igreja perfeita, é o modelo perfeito de igreja. E aqui não descreve isso, mas eu creio que a principal característica dessa igreja era o amor. E é por isso que essa igreja alcançou essa condição, essa aprovação da parte de Deus. Então nessa noite, se você quer receber essa palavra nessa noite para dizer assim, eu quero ser esta igreja, porque eu creio que Filadélfia ainda é um modelo de igreja que Deus está procurando. Amém? Aqui é a carta da igreja de Filadélfia, mas eu creio que ainda Deus tem levantado no meio da sua igreja uma igreja Filadélfia, uma igreja de amor fraternal, uma igreja aprovada, uma igreja abençoada, uma igreja que Deus ama. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O prêmio da igreja fiel. Vamos ler então a partir do 7. Diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Só até aqui por enquanto. Então eu quero falar de algumas recompensas que Deus dá para essa igreja. Da recompensa de ser esse modelo de igreja, de ser essa igreja aprovada por Deus, não é? E a primeira coisa que chama atenção aqui, não é? Isso está em todas as cartas praticamente, é que Deus começa dizendo assim: eu conheço as tuas obras. Amém? Amém, irmãos?
Quando Deus olha para a sua igreja, Ele não olha de longe. Deus, Ele conhece a intimidade da sua igreja. Amém? Então, aqui mostra que o nosso Deus, mostra que Jesus, aqui não é que que fala a essas igrejas, Ele nos conhece, Ele conhece as nossas obras. Amém, irmãos? Nada está oculto diante de Deus. E pelo que Ele continua dizendo depois no versículo 8, depois que Ele diz, conheço as tuas obras, mostra que as obras dessa igreja eram boas. Porque olha já o que Deus, não é, a palavra que Deus diz, não é, para essa igreja. Ele diz, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Amém? Essa é a primeira recompensa dessa igreja. Deus coloca uma porta aberta diante dela. Amém? Amém, irmãos? Quer coisa maior do que essa? Não é Deus colocar uma porta aberta diante de nós, não é? E não é só uma porta aberta no sentido natural também, né? No sentido de apenas Deus abrir portas para a gente aqui nessa terra, nessa vida. Mas é muito mais do que isso. Deus está dizendo, abrir uma porta aqui no céu. Eu coloco uma porta aberta diante de você. E essa porta fala de acesso, não é? Onde nós temos acesso direto diante de Deus. Deus tem acesso direto e a gente tem acesso direto diante dele. Amém, irmãos? Essa é a recompensa de uma igreja que é fiel. Porque ele diz assim, olha, eu sei que você tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E é por isso que eu pus uma porta aberta diante de você. Apesar de você ter pouca força, irmãos, porque muitas vezes a gente fala assim, eu tenho pouca força, eu sou pequeno. Mas a palavra diz assim, ser fiel no pouco, e sobre o muito vou te colocar. Seja fiel no pouco. Se a tua força é pequena, seja fiel com a medida que você tem, com a força que você tem. Porque Deus é fiel. Porque Deus recompensa quem é fiel. E se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Amém, irmãos? Porque essa igreja foi fiel no pouco, apesar da sua pequena força, ela guardou a palavra de Deus no seu coração. Deus colocou uma porta aberta diante dela. Amém? Muitas, né, todo mundo anda procurando uma porta aberta. Aí tem porta, não é, procurando porta de emprego, não é? Uma porta de repente na Petrobras. Mas uma porta que Deus abre, irmãos, essa porta que Deus abre aqui para essa igreja, não tem coisa melhor. Essa porta fala de acesso, fala de comunhão, de ter resposta nas nossas orações, de Deus revelar coisas grandes para essa igreja. E eu creio também, claro, que fala de uma porta que garante que a gente prevaleça aqui nas coisas desse mundo, dessa vida. Não é a garantia de prevalecer contra toda a oposição, não é? Fala também de alcançar lugares impossíveis, porque Deus é que está abrindo a porta. Amém? Mas a principal grandeza dessa porta que Deus abre aqui é o acesso que essa igreja tem diante de Deus. Amém, irmãos? Acesso direto. Você não vai chegar pelo caminho que todo mundo chega, você vai chegar por essa porta. Amém? É uma porta que vai estar aberta para você. Amém? Quando você orar, a sua oração vai entrar por essa porta. Vai chegar diante de mim a sua oração de uma maneira, não é? De uma maneira rápida. Então essa é a primeira recompensa dessa igreja.
por ter sido fiel, por ter sido guardado a palavra de Deus, mesmo tendo pouca força. Amém, irmãos? Então eu quero deixar essa primeira mensagem para você. Seja fiel no pouco. Se a tua força é pequena, seja fiel com a medida que você tem, porque Deus vai te honrar, Deus vai te colocar sobre o muito. Seja fiel com o que você tem de conhecimento, com o que você tem de entendimento hoje da palavra de Deus, porque Deus vai te recompensar. Amém? Deus vai multiplicar essa porção sua. Não menospreze o que você tem. Seja zeloso com aquilo que você tem da parte de Deus, porque Deus vai multiplicar essa porção que você tem. Amém? Amém, irmãos? Continuando, diz assim: farei aos da sinagoga de Satanás, no 9. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Amém? Então, duas coisas importantes aqui, é que Deus está honrando essa igreja pela sua fidelidade. Amém? Por causa da fidelidade dessa igreja, Deus está dizendo assim: eu vou colocar os inimigos prostrados diante dos seus pés. Os seus opositores virão e vão se prostrar diante de você. Amém, irmãos? Essa é a garantia que Deus dá para a igreja que é fiel. O inimigo vai se prostrar, vai ter que se prostrar diante de você. Amém? O inimigo vai ter que reconhecer. E aí Deus diz uma coisa que Ele não diz para nenhuma das outras igrejas: para que saibam que eu te amo. Amém? Eles vão saber que eu te amo. Eles vão saber que eu te amo. E eles vão ter que reconhecer que eu amo vocês. E que eu sou com vocês. Por isso eles vão ter que se prostrar diante de vocês. Porque a minha mão está, o meu favor está sobre vocês. Amém, irmãos? É assim quando o favor de Deus está sobre a nossa vida, irmãos. Quando Deus nos aprova, quando Deus nos ama, Ele torna isso conhecido em todas as esferas. Deus torna isso conhecido no mundo espiritual. O inimigo vai se prostrar diante de você, porque ele vai saber que Deus ama você, porque você é fiel a Ele. Deus vai mostrar essa fidelidade dEle na tua vida. Deus vai mostrar o amor dEle na tua vida. Amém, irmãos? E essa, eu creio que é a evidência de que essa igreja era totalmente aprovada por Deus, porque aqui mostra a relação que Deus tem com essa igreja. Deus ama essa igreja. Amém, irmãos? Deus ama essa igreja. Por isso o tratamento é diferente para essa igreja, porque Deus ama o que essa igreja é, o que essa igreja faz. Deus ama a fidelidade dela. Deus ama a obediência dela. Amém, irmãos? Eu estava lembrando, lendo esse texto aqui, eu estava lembrando de João, o apóstolo João, o apóstolo do amor. E fala que é o discípulo que Jesus amava, que é aquele que encostava no ombro de Jesus. E quando eles queriam saber alguma coisa a mais, eles falavam assim: João, chega lá, pergunta para ele, encosta no ombro dele e pergunta: quem é o que vai nos trair? Jesus não fala para ninguém, mas ele fala para João, que era o apóstolo do amor, o apóstolo que Jesus amava, não é? E aí Jesus mostra que Pedro ia morrer, que ele ia ser morto, ele ia ser crucificado de ponta cabeça, Jesus dá uma pista mais ou menos do que ia acontecer para ele, Até o pastor Leandro falou isso aqui esses dias, Aí o Pedro fala assim para Jesus: Jesus, e com esse aí, o que vai ser, Que jeito que ele vai morrer? Pedro fica meio enciumado, Pô, eu vou morrer desse jeito, e com esse aí que o Senhor ama, com o que vai acontecer? E Jesus fala: se eu quiser que ele viva, que te importa? Segue o teu caminho, porque eu sei os planos que eu tenho para a vida dele.
E a história vai mostrar que Pedro morre numa ilha, morre de velhice. Pedro não morre, João não morre de crucificado. João morre de velhice numa ilha. Amém, irmãos? Talvez Jesus falou assim: não, esse aqui eu amo demais, eu não vou aguentar ver ele crucificado. Pedro, ó, você aguenta firme, porque o que importa é a eternidade. Você tem o seu lugar lá no céu, não é? Muitos já, né, a Igreja Católica diz até que Pedro é que tem a chave da entrada do céu, né? Então, quer dizer, Pedro tem um cargo importante, né? Não sei se é a porta do céu, mas ele tem um cargo importante lá no céu. Mas então Jesus fala assim: olha, Pedro, o que importa é que você vai para o céu. Você vai passar um momento difícil aí, você vai até ser crucificado, não é? Mas o que importa para mim é que a eternidade. Você vai sofrer um pouco, Pedro, mas você vai estar comigo. Mas sabe, João, eu não vou suportar. Eu não vou suportar ver João passar por isso. Deixa ele morrer na ilha lá. Deixa ele quietinho lá na ilha, né? Deixa ele morrer de velhice. Entende a diferença? Porque Jesus amava demais. Jesus ama essa igreja. E essa igreja, nós podemos ser essa igreja. Amém? Essa igreja não ficou lá no passado. Eu creio que essa igreja, Deus está levantando essa igreja hoje. Deus espera essa igreja, Deus está preparando essa igreja hoje. Filadélfia é a igreja, é a noiva do Senhor. O noivo ama a noiva. O noivo quer a noiva toda preparada, toda adornada. Ele quer a noiva perfeita, não quer a noiva com manchas, né? Manchada, com vestido manchado. Então essa, irmãos, é a igreja, é a noiva do Senhor. E nós precisamos ser essa igreja. E quando nós somos essa igreja, nós somos tratados dessa maneira. Amém? Nós somos recompensados por Deus. Nós temos esse acesso diante de Deus, né? Nós prevalecemos diante do mal. O mal não prevalece na nossa vida. Amém, irmãos? Entende o que eu estou dizendo nessa noite? Como é bom ser essa igreja, não é? Guardar realmente a palavra de Deus no nosso coração, porque a gente tem essa recompensa da parte de Deus. Amém? Vamos ler o 10 aqui. Diz assim: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Amém? Então Deus está falando aqui para essa igreja, né, da tribulação que viria. Você vê, tribulação, essa igreja aqui era lá do passado, ainda não era o tempo da tribulação. Por isso é uma igreja, na verdade, é uma igreja profética, não é? É uma palavra profética. É uma igreja que Deus está levantando hoje também, nesse tempo, não é? E Deus está dizendo assim: olha, por causa porque você tem guardado a minha palavra, porque você tem guardado, você tem perseverado na minha palavra, eu também vou te guardar na hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Então outra característica dessa igreja, irmãos, é que ela era uma igreja perseverante. Perseverante. Porque para guardar a palavra de Deus, irmãos, você tem que ser perseverante. Não é fácil você suportar, não é fácil você obedecer, não é fácil você amar quando você não é retribuído esse amor. Não é fácil você amar aquele que quer o teu mal. Mas essa igreja perseverou no amor, perseverou na palavra de Deus. E por isso, mais essa fidelidade, mais essa característica dessa igreja, Deus diz assim, ó: por causa da tua perseverança eu vou te guardar na hora da tribulação. Amém, irmãos? E eu creio não só na tribulação, não é, dos últimos dias, que nós estamos perto aí para enfrentar, não é? Mas também das tribulações que a gente passa no nosso dia a dia. Todos nós também passamos por muitas tribulações, não é? Inclusive a palavra diz, Jesus diz que por muitas tribulações
é necessário que alcancemos o reino dos céus. Amém? É por causa das tribulações, irmãos, que a gente permanece mais firme com Deus. É que a gente cai em si, é que a gente reconhece que a gente precisa da misericórdia de Deus. Então todos nós passamos por tribulação, mas a palavra, quando nós somos fiéis, irmãos, Deus guarda a gente da tribulação. Deus encurta o tempo da nossa tribulação, por causa da nossa fidelidade, da nossa obediência. Deus tem um cuidado, um carinho especial. Por isso eu creio que a palavra diz assim: os justos clamam e o Senhor os livra. Porque é isso, são os justos do Senhor, é a igreja, não é, amada do Senhor, é a igreja fiel, é o remanescente fiel, e Deus tem um carinho especial, e Deus, a porta, como a porta do céu lá está aberta, irmãos, um clamor dessa igreja, e Deus responde prontamente. Deus não aguenta, não suporta ver essa igreja não prevalecendo contra o mal. Por um tempo Deus até permite, mas quando essa igreja clama, quando essa igreja ora, e quando eu digo igreja, irmãos, eu digo, não é, cada um de nós que faz parte dessa igreja, não é, que pela nossa escolha, pela nossa fidelidade, é essa igreja. Quando a gente ora, quando a gente clama, não é, Deus ouve, Deus responde, Deus livra, sabe, a gente sente a fidelidade de Deus na nossa vida quando nós permanecemos fiéis. Então essa é outra característica dessa igreja, a perseverança, que deve ser a característica de toda a igreja, porque a palavra diz que aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Amém, irmãos? Nós temos que perseverar até o fim. Não podemos desistir, não podemos parar no meio. Deus ama aquele que persevera, não é? Porque aqueles que retrocedem, Deus, a palavra diz que Deus não tem prazer na vida deles, mas Deus tem prazer naqueles que permanecem, naqueles que perseveram, não é? Que vão até o fim. E nós precisamos ser essa igreja que vai até o fim, que persevera. Amém? E a recompensa dessa igreja é esse cuidado de Deus, não é? É Deus preservando a nossa vida para não sermos consumidos pelas tribulações. Amém, irmãos? Como Paulo disse, não é? Perplexos, mas não confundidos, não é? Nós em tudo somos atribulados, mas não somos consumidos pela tribulação. Deus permite a tribulação na nossa vida, mas Deus não permite que nós sejamos consumidos pela tribulação. Essa é a diferença do justo, que a gente não vai ser consumido pela tribulação. Fica tranquilo, irmãos, porque para o justo Deus não dá luta maior do que ele possa suportar. Porque juntamente com a provação, Deus dá o escape, Deus dá o livramento. Então saiba que Deus está na medida, Deus está na conta, Deus está contando o minuto para te livrar da tua tribulação, porque Ele é fiel com a sua igreja. Amém? No 11 diz assim: venho sem demora. Igreja Filadélfia, igreja minha, igreja amada, olha, eu venho sem demora. Vigia, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, Deus já está dizendo assim: a coroa já é tua. A questão é você não perder a coroa, porque a coroa já é tua, por tudo que você tem feito, por tudo que você é. Filadélfia, a coroa já é tua. A coroa já está reservada para você. Eu amo você, Filadélfia. Eu já separei a tua coroa. Por tudo que você suportou até aqui. Por tudo que você caminhou até aqui pela fé. Por obediência, por amor à minha palavra. A tua coroa já está reservada, já está guardada.
A questão não é se você vai ter essa coroa, não. A questão é só guarda o teu coração, guarda aí para não perder. Não deixa o inimigo roubar ela de você, mas ela já é tua. Amém? Ela já é tua. Deus nem diz assim, olha, luta aí para você conquistar essa coroa. Ele diz, você só guarda para ninguém tomar ela de você. Guarda para não perder ela, porque ela já é tua. Ela já é sua. Amém? Por tudo que você é, pelo seu amor, pela sua obediência, porque você, pela sua pequena força, mas por tudo isso você suportou a provação, suportou a perseguição, e por tudo isso a coroa é sua. Então seja fiel, meu querido. Não deixa ninguém roubar a tua coroa. Não deixa ninguém roubar o que Deus tem dado para você. Amém? No 12, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém? Então, irmãos, Deus promete aqui, Deus tem mais uma recompensa para essa igreja, porque ela vai ser coluna no templo de Deus. Amém? Amém? Deus está dizendo assim, ó, você foi coluna aqui como igreja aqui na terra, eu vou te fazer coluna no céu. Você foi uma coluna aqui nessa terra, você foi firme, você permaneceu firme como uma coluna espiritual para o meu povo. Você serviu de coluna para todo o meu propósito. Eu vou te fazer coluna no céu. Seja coluna aqui nessa terra, meu irmão, porque Deus vai te fazer coluna lá no céu. Seja firme, mesmo que os outros não sejam firmes, seja você firme com Deus aqui nessa terra. Seja uma coluna que não se abala, porque a palavra diz que os que confiam no Senhor não se abalam. Seja uma coluna, confie em Deus. Amém? Seja firme, perseverante aqui, que as pessoas olham e falam, esse cara é firme, eu vou olhar para ele. Não é como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Seja você também um exemplo como Paulo, que as pessoas olhem para você e falem, eu quero permanecer firme, eu quero ser firme como o meu irmão. Seja exemplo dos fiéis, seja exemplo na perseverança, seja uma coluna para as outras pessoas, porque Deus vai te fazer coluna lá no céu. Deus vai te honrar lá no céu. Você está honrando Deus aqui, parece difícil, parece que ninguém está vendo, parece que não tem recompensa, mas Deus, eu quero dizer para você que Deus tem reservado para você um lugar de honra lá. O que ninguém está vendo aqui, Deus vai fazer aparente lá, Deus vai deixar escancarado lá no céu. Não só vai te fazer coluna, mas ainda vai colocar o nome dele na tua vida. Você vai ser uma coluna aparente, que todo mundo vai olhar e vai falar, nossa, esse cara foi fera lá na terra, né? Porque pro lugar que Deus está colocando ele aqui, ele passou por muitas e boas lá na terra. Ele foi fiel com Deus lá. Porque na mesma medida que você for fiel aqui, Deus vai te honrar lá naquele dia. Amém, queridos? Então essa é a igreja que o Senhor está vindo buscar. Essa é a igreja que Deus ama. Essa é a igreja que Deus aprova. E essa igreja, irmãos, ela só prevalece. Amém? Eu quero que você fale assim, eu quero ser essa igreja. Como é que eu faço? Porque tem vários modelos de igreja aqui, mas eu quero ser esse modelo. Essa igreja aprovada. Eu quero ser essa igreja que Deus fala assim, para que todos saibam que eu amo essa igreja. Você fala assim, eu quero ser essa igreja que Deus fala assim, eu amo você. Vou mostrar para todo mundo que eu te amo. Sabe o que é isso? Não é só que Deus te ama, mas Deus fazer questão de dizer que Ele te ama. Fazer questão que todos saibam que Ele te ama.
Porque é assim que Deus faz. Quando Ele ama, Ele faz questão de demonstrar. Amém? Então, irmãos, eu creio que uma característica que está intrínseca aqui em todos esses versículos aqui, que não está aparente na característica dessa igreja, é o amor. Porque a única coisa que torna alguém perfeito diante de Deus é o amor. A palavra diz que o amor é o vínculo da perfeição. É o vínculo da perfeição. Ninguém vai ser totalmente aprovado diante de Deus se não tiver amor. Amém? Então eu creio que a perfeição dessa igreja está relacionada ao amor. Não fala aqui, não entra nesse detalhe. Mas uma coisa que está lá em João, 1 João 2,5, não precisa abrir, diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecerá... Aqui eu não estou entendendo a minha própria letra. E nisto conhecerão que está nele, ou nisto conhecerá que está nele. 2,5. E nisto conhecemos que estamos nele. Amém? Então, por esse princípio aqui, eu quero dizer para você que essa igreja era uma igreja que estava realmente baseada no amor. Porque qualquer que guarda a palavra de Deus permanece nele, tem-se verdadeiramente aperfeiçoado o amor. Quando a gente guarda a palavra de Deus, irmãos, o amor de Deus vai se aperfeiçoando na nossa vida. Amém? Quanto mais você guarda a palavra de Deus, mais você vai amar. Mais o amor de Deus vai se aperfeiçoar na tua vida. Amém? E quanto mais esse amor de Deus se aperfeiçoa na tua vida, mais você conhece a Deus. Então, para essa igreja aqui ter toda essa intimidade com Deus, é evidente que essa igreja tinha uma marca, mais uma marca que não está aparente aqui, que é o amor. Por causa da perseverança em obedecer a palavra de Deus, essa igreja foi aperfeiçoada no amor. E por isso o nome dela não é Filadélfia, amor fraternal. Amor fraternal. Talvez a principal marca dessa igreja era esse amor. Amém? E por isso ela tinha tanta intimidade. Amém, irmãos? Deixa Deus te aperfeiçoar no amor, porque você vai ter uma porta aberta lá no céu para você. Porque é assim que Deus se relaciona com a sua igreja, com a igreja que Ele ama, com a igreja que é aperfeiçoada no amor. Deus tem uma porta aberta. Não tem ninguém que pode fechar essa porta, irmãos. Aqui nesse mundo, aqui tem não é, muitas vezes os homens abrem portas para a gente aqui nesse mundo, mas vem outro e fecha. Mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Quando Deus abre uma porta, e aqui eu estou falando principalmente dessa porta no céu, dessa porta espiritual, desse acesso diante de Deus, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar, só você pode fechar. Mas Deus não fecha. Está entendendo? Amém, queridos? Então vamos buscar ser esse modelo aqui, vamos desejar ser esse modelo, que Deus possa chamar a gente também de Filadélfia, que você também esteja incluído nessa igreja, Filadélfia, a igreja que Deus ama, a igreja que é perfeita diante de Deus. Amém, irmãos? A igreja que Deus tem um cuidado especial. Olha o que diz em Crônicas 16:9, segundo Crônicas 16:9. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Amém? Então assim, os olhos de Deus é como
como os... como é que chama lá as naves lá que ficam em órbita no céu? Os satélites. Elas estão, cada uma está pegando um ângulo da Terra, né? Então, todo mundo né? A Terra tá assim sobre os olhos desses satélites 24 horas. Mas aqui a palavra está dizendo que os olhos de Deus estão assim sobre toda a Terra. Só que o satélite ele pega assim só, não é de longa distância, né? Mas o satélite de Deus, os olhos de Deus, eles vão a fundo, vai dando zoom assim até chegar dentro do nosso coração. E a palavra diz que os olhos de Deus passam por toda a terra, mas ele se mostra forte para com aqueles cujo coração está firme nele. Deus passa aquele olhar geral assim, mas onde os olhos de Deus se detêm é para com aqueles cujo coração é perfeito diante dele. Essa é a característica dessa igreja. Ela teve todo o cuidado para não se desviar, para ser achada assim perfeita diante de Deus. Deus, o que eu preciso, me ajuda, me aperfeiçoa, me ajuda, Senhor, eu quero amar esse irmão, me ajuda, Senhor. Está difícil. Sabe, uma igreja, irmãos, que não foi perfeita desde o início, mas ela foi perfeita na sua motivação, no seu coração diante de Deus. Deus sabe as nossas limitações, mas Deus olha para o coração, Ele vê a motivação do nosso coração. Essa igreja alcançou isso diante de Deus. Que você também busque isso diante de Deus, para que quando Deus passar assim aquele olhar dele, Ele para em você e fala: nossa, você me chamou atenção. Sabe Zaqueu? Jesus está passando, né? Mas ele para ver Zaqueu. Por quê? Porque tinha algo mais no coração de Zaqueu, irmãos. Zaqueu talvez tivesse, né, o coração de Zaqueu chamou atenção dentre toda aquela multidão, porque no coração dele havia um desejo de conhecer Jesus, de verdade. E quando Deus vê realmente um desejo de verdade no nosso coração, de fazer a vontade dele, irmãos, Ele se detém, Ele se atenta para a gente, Ele para tudo, Ele dá um zoom assim na gente. E aí, meu irmão, quando Deus dá essa parada assim, Ele vai fazer alguma coisa nova, Ele vai fazer algo novo. Como foi com Zaqueu. Desce aí, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu tenho novidade para a tua vida. Hoje me importa entrar na tua casa, Zaqueu. Zaqueu, hoje eu vou limpar a tua vida, eu vou limpar toda a sujeira do teu coração, porque hoje você me chamou a atenção, hoje você mostrou que você está realmente com vontade de mudar a tua vida, mudar o teu caminho. Amém, queridos? Então é essa igreja que Deus está buscando. E eu só quero nessa noite estimular você a ter um desejo imenso de se tornar essa igreja, Filadélfia, conhecida pelo amor, pela fidelidade, pela obediência. Amém? Seja fiel no que você tem, no que você tem hoje. Não fica fazendo promessa a Deus, eu vou estudar, eu vou te buscar, eu vou fazer teologia porque eu quero ser muito fiel. Não, seja fiel com o que você tem hoje. Hoje, saia daqui disposto a ser fiel com o que você tem hoje. E você vai ver Deus fazer uma grande obra na tua vida. Deus mostrando a fidelidade dele na tua vida. Amém, queridos? Então, abre a tua mente e teu coração nessa noite para entender que o amor de Deus funciona assim. Deus, Ele responde a nossa fidelidade. Amém? Deus responde ao nosso coração, à fidelidade do nosso coração. Então nessa noite, eu quero que você saia daqui consciente disso. Se você não tem recebido mais de Deus, talvez
Podia ser até agora por falta de entendimento, de conhecimento, mas você vai entender também que pode ser porque que você não escolheu agradar a Deus dessa maneira. Mas hoje Deus está te mostrando. Eu quero que você possa entender e aprender esse modelo aqui que o Senhor quer para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.